Muito bem, então estamos aqui com o Germano Miquelon no quadro Aluno como a Gente. O Germano estudou Sistemas da Informação, depois Engenharia da Computação e depois veio então para nossa querida área da comunicação, foi fotógrafo, depois diretor de fotografia e colorista. Hoje é estudante de produção audiovisual cinema e também colorista, né? Germano, seja bem-vindo ao Multiverso. Muito obrigado, Maria. Sim, realmente, eu fiz absolutamente todas essas coisas, mas no fim das contas acabei decidindo cinema, né? E passei por tudo isso na UX, inclusive. Olha só. Então eu queria te perguntar primeiro, como que foi essa tua virada de chave, assim, porque tu cursou, assim, uma área completamente diferente, né, da comunicação ali, sistemas da informação, engenharia da computação. Quando é que foi acho que vou fazer cinema? Quando, eu não sei te dizer exatamente, porque é um processo que demora um certo tempo, mas eu sei sim te dizer mais ou menos como. Assim, o que aconteceu foi que basicamente eu fui me interessando por tecnologia no geral, desde quando eu era criança. Sempre fui um cara que gostava de coisas, assim, e assim, muito menos de pessoas e muito mais de coisas. E aí eu fui aos poucos sendo incentivado a seguir nesse caminho, tanto pelos meus pais quanto pelas pessoas ao redor de mim. Elas viam que eu estava gostando desse caminho e acabaram me incentivando para isso. Só que acabou acontecendo, tem até o nome de um efeito de verdade que, se eu não me engano, foi da psicologia, que se eu não me engano foi Nietzsche que nomeou. Eu não lembro o nome agora, na verdade, mas basicamente ele é o seguinte: é quando tu começa a fazer alguma coisa, tu é bom naquilo e as pessoas te incentivam, então vai dando certo, tu continua fazendo, continua dando certo, tu continua fazendo. E aí tu acaba sem querer caindo nessa armadilha de não entender que essa pode não ser a coisa que tu realmente ama de fazer, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu descobri que eu gostava de comunicação, na verdade mesmo que eu gostava era de filmes. E aí eu vim pro lado de filmmaking, assim. Mas antes disso eu tive que passar por sistemas da informação e engenharia da computação para entender que não era exatamente o que eu queria. Sim, para entender na prática. Realmente não é esse meu caminho. E isso. O que mais te encanta na produção audiovisual, assim? Assim, obviamente é o processo de color grading, né? Que é aquele último, assim, talvez um dos últimos estágios da pós-produção, né? Porque a produção ela é dividida entre pré-produção, produção e pós-produção. E uma partezinha da pós-produção, ou seja, depois que já foi gravado, depois que já foi editado, que já faz parte da pós-produção, mas depois de tudo isso, normalmente ao mesmo tempo que o design de áudio acontece o color grading, que é quando a gente pega as imagens que o editor terminou de montar, né? Que o montador terminou de montar. E a gente faz elas ficarem bonitas de verdade. Porque, sim. Assim, não sei se... Porque, assim, o color grading é uma coisa muito nova. Eu acho que, assim, pouca gente realmente entende o que é color grading, mas basicamente o que a gente faz é fazer essas imagens ficarem bonitas, porque quase tudo que tu assiste no dia a dia, assim, tudo que tu vê no teu serviço de streaming, tirando TV, tá? Muitas vezes a TV não, mas quase tudo que tu assiste no teu serviço de streaming é colorido. E hoje em dia muita coisa de YouTube também é colorida, de verdade, por um colorista que é um profissional exclusivo para isso, né? E como é que funciona esse teu trabalho como colorista? Tu recebe a produção e faz essa parte do pós, assim? Como é que é, mais ou menos? Conta pra quem tá ouvindo mais detalhadinho pra entender. Justo, tá. Basicamente o que acontece é assim, normalmente eu converso muito com o editor, mas principalmente com o diretor de fotografia e o diretor, porque são as pessoas que pensaram no look e têm noção da história. Essas pessoas, elas normalmente entram em contato comigo, no mundo perfeito, antes mesmo de gravar, porque eu facilito a gravação também de certa maneira, porque eu consigo fazer com que eles monitorem, nos monitores mesmo das câmeras, que eles consigam monitorar já direto com as cores certas. E facilitar bastante o processo de pós-produção também. Mas, normalmente, eu sou chamado bem no finalzinho do processo, quando o montador está terminando de montar, né, o editor está terminando de editar, e aí está naquele processo de fazer efeito visual, o famoso VFX, né? O design de áudio, e ao mesmo tempo eles normalmente entram em contato com o colorista. E aí é minha hora de pegar o resultado que o editor e o montador trouxe e fazer aquelas imagens ficarem visualmente bonitas, assim. E qual que é a importância do colorismo para um filme? Ele normalmente ajuda a contar a história. Para um filme ele ajuda a contar a história, porque a gente não faz colorização só de filme, né? A gente faz também de comerciais e videoclipes. Mas na minha empresa lá, né?
Mas no geral, mas para filmes, no geral a gente tá ajudando a contar a história. E assim, psicologia das cores é uma coisa que todo mundo sabe que existe, né? Pelo menos a galera da comunicação sabe que existe. E a gente aplica de uma maneira, assim, bem adaptada para filmmaking, a gente aplica a psicologia das cores lá também. Então é muito normal, por exemplo, a gente considerar o ambiente que aquela cena se passa, assim, somado com, por exemplo, a sensação que aquela cena precisa passar, de repente o protagonista ele tá com algum sentimento específico. Tudo isso são diretrizes que eu recebo para conseguir chegar num resultado de cor que o cliente me pede. Por exemplo, se aquilo se passa num deserto durante o dia, que é bem diferente durante a noite, ele precisa ter um look muito diferente, por exemplo, do que se ele se passasse na Serra Gaúcha, por exemplo. Que interessante. Porque tu imagina uma vibe diferente, né? Sim. Tu imagina um look muito mais quente no deserto de dia do que, entendeu? Isso tudo é o colorista que pensa. Que legal! Teve algum trabalho como colorista, assim, que te marcou em específico? Alguns. Pode ser mais de um, tá liberado. Tá. Assim, eu lembro de 3 de cabeça. Eu fiz um comercial bem grande que, assim, ficou famoso, assim, ao longo do Brasil todo, eu acho, na verdade. Ele foi um comercial de TV de uma marca que chama Avon. Vários de vocês conhecem. Conhecemos. Mas, na verdade, eu trabalhei, assim, Por que tá? Eu acho que as obras que são mais... que criativamente me chamaram mais atenção e me marcaram mais, não são as que ficaram famosas. Na verdade, são as outras. Mas tem um filme, sim, que eu consegui ser bem criativo, que é um filme que tá na Amazon Prime, só que eu não consigo... A gente não consegue assistir aqui no Brasil, na verdade. Ou a gente precisa usar uma VPN, porque a maioria dos meus clientes são de fora, e esse cara é um cliente da Arábia Saudita. Nossa! Então, e na Amazon Prime deles lá, tu consegue acompanhar esse filme sem problema nenhum. E honestamente eu não sei nem o nome do filme porque ele é impronunciável. Ele não veio aqui pro Ocidente, pelo menos pra mim ele é impronunciável. A gente usava dentro da produção, porque isso é muito comum. Quando a gente tá trabalhando em grandes longas assim, que são bem caros, é muito comum a gente ter um nome pro filme que não é o nome que vai ir para cartaz, que vai realmente ser o da publicidade. Porque, afinal de contas, a gente precisa conseguir se comunicar de alguma maneira, e é um filme, e não é o mesmo justamente para evitar vazamento de informação, entre a equipe toda que trabalha, né? Eles usam tipo um pseudônimo, então. Exato, exatamente. Que legal. Para nós, o nome desse filme chamava Identity. É um filme que, assim, que eu conheço por esse nome, mas eu nem saberia procurar o nome dele na Amazon Prime lá, mesmo se eu estivesse lá. Até porque o meu teclado não tem os caracteres para digitar. E sobre o comercial da Avon, que daí é mais nacional mesmo, assim, que trabalho que tu fez, assim, qual que era a temática, o que tu teve que trabalhar dentro dele? Então, ele era um comercial que foi muito... a exigência foi que a imagem ficasse ultra perfeitinha, assim, é normal de comercial, na verdade. Sim. Imagina aquele comercial de margarina clássico, claro que não é esse que eu tô falando, né? Mas só para facilitar o entendimento. Aquele comercial de margarina clássico, tudo precisa ser perfeito nele. Desde a maquiagem, desde o set, desde o, assim, sei lá, da maneira com que as pessoas falam, da atuação dos atores, né? E isso inclui também o color grading. Então, o que a gente faz, a gente consegue fazer, assim, um tratamento bem interessante de pele, por exemplo, isso é necessário. A gente tende a trazer um pouco mais de nitidez e brilho pro olho dos atores, porque assim, um comercial de 30 segundos, entende? Então a gente tem tempo de fazer isso, a gente tem uma semana para colorir um comercial de 30 segundos, então é uma coisa que dá pra gente, cada take, a gente trabalhar cada coisinha e conseguir fazer tudo ficar 100% perfeitinho. E lá não é um trabalho muito criativo, não, é um trabalho muito de tipo assim, isso aqui me incomoda, então deixa eu lá resolver, esse outro me incomoda, deixa eu lá resolver. Tipo, a camiseta do cara o azul é claro demais, então vamos escurecer esse azul, entendeu? Entendi. Tudo isso a gente precisa pensar. E a gente, via de regra, tende a aplicar a identidade visual da empresa nas cores também. Então, se a empresa, por exemplo, naquele caso, é uma empresa que trabalha muito com tons neutros, a gente, claro, dentro do possível, a nossa arte ela é completamente baseada no que nos entregaram, né? Então, dentro do possível, a gente tenta trazer também a identidade visual para esse resultado, né? Para esse color grading, assim. Nossa, muito interessante. E voltando agora um pouquinho no tempo antes de ser colorista, né? Tu foi fotógrafo e diretor de fotografia, enfim. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória profissional até o momento. Com certeza.
É uma coisa... é uma história longa. Não sei se a gente tem tempo pra tudo isso. Pode falar. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou tentar contar de uma maneira resumida pra não consumir muito tempo aqui. Mas, primeiro de tudo, eu então finalmente entendi que eu não queria mais estar na área de TI. Perfeito? Ou seja, agora eu gosto de fotografia. O que aconteceu foi o seguinte. Um colega meu de trabalho, que na época eu trabalhava numa empresa de TI, a gente trabalhava numa empresa de software, e esse meu colega de trabalho falou, cara, acompanha esse canal de YouTube aqui. Na época era um canal que hoje em dia é extremamente famoso, mas na época não era, chama Peter McKinnon, é um fotógrafo canadense. E então o que aconteceu foi que esse meu colega me recomendou esse cara, e aí o algoritmo do YouTube foi me recomendando cada vez mais fotógrafos para eu acompanhar, e cada vez mais eu fui mergulhando nesse assunto. 2 meses depois eu tinha comprado a minha primeira câmera, e eu decidi que eu ia ser fotógrafo também. E aí por alguns meses eu levei o meu trabalho de fotografia ao mesmo tempo que a empresa que eu trabalhava. Só que eles perceberam que, assim, provavelmente eles perceberam que eu já tinha muito menos interesse na empresa que eu trabalhava do que no meu próprio negócio de fotografia. E aí eles me demitiram. E aí eu mergulhei de verdade na fotografia, eu vivi de fotografia. Foi um sinal, assim, pra... Exato. Exatamente. E aí eu mergulhei na fotografia de verdade, assim, como sendo meu primeiro negócio. Eu me sustentei de fotografia por, talvez 1 ano e meio, algo assim. Até hoje em dia eu tenho alguns clientes, assim, que eu não gosto de abandonar. De vez em quando eles me chamam pra fotografar alguma coisa. É o único motivo, inclusive, do porquê que eu ainda não vendi minha câmera de fotografia pra comprar uma exclusiva só de vídeo. Só de filme, né? E aí rolou isso. Eu troquei finalmente pra fotografia. E aí nesse meio tempo, eu comprei um curso que é de uma galera de Bento Gonçalves aqui. É um curso online, na verdade. E é o pessoal... Eles se chamam de Irmãos Vanassi. Eles têm um estúdio ali em Bento. E eles têm um curso online muito interessante sobre venda sobre vender fotografia, sobre viver de fotografia. É um curso que não te ensina a fotografar, mas ele te ensina, assim, a viver de fotografia. Vender, marketing, tudo isso. E aí eu corri atrás de aplicar esses ensinamentos, e um deles era a criação de vídeo para o YouTube. Era uma dica que ele dava lá, não era exclusivamente para o YouTube, era uma coisa, ele dava assim, a dica era menos específica, mas eu falei, eu vou começar um canal de YouTube então falando de fotografia. E aí começaram a me contratar porque gostavam dos meus vídeos. Começaram a me contratar por isso. E aí eu entendi que eu gostava mais disso do que de fotografia. Aí eu comecei a ter mais... eu comecei, assim, a querer ter um resultado mais bonito nos meus vídeos, já desde o começo. E eu não sabia muito de iluminação nessa época ainda, mas eu já tinha entendido que color grading era uma das coisas que ia levar os meus vídeos pro próximo nível, assim. E realmente levou, o pessoal começou a gostar cada vez mais, e eu comecei a mergulhar nesse assunto. E aí, 6 meses depois, eu decidi que eu ia mudar pra cinema, como sendo a minha, né, assim, tô falando do meu curso aqui na faculdade, né? Uhum. E eu fiz isso, e foi muito interessante, foi exatamente o que eu imaginava, na verdade, e aí eu mergulhei de verdade, né? Assim, eu comecei a aprender luz mesmo, assim, iluminação de verdade, aí eu me considerei por um tempo diretor de fotografia, tive a chance de estar em alguns sets, mas foi pouco tempo, na verdade. Eu acho que já desde o começo eu sabia que eu seria colorista, assim, que eu mergulharia nesse último caso. E aí já faz 3 anos. Um deles foi como... Não faz 3 anos. Faz mais do que isso. Não lembro exatamente quanto tempo faz. Eu acho que já faz uns 5 ao todo. 2 anos eu fui freelancer, assim, sem ter uma empresa de verdade. E a partir já faz uns 3 anos, eu imagino, que eu tenho uma empresa que chama Vertigo Color. Que daí a gente tem eu e meu sócio, que somos coloristas, e a gente tem 3 coloristas que trabalham com nós também. Que, assim, por sorte a empresa foi crescendo. Hoje em dia eu ensino também as pessoas a viverem de color grading. Então, basicamente eu tenho um curso que chama Profissão Colorista, e eu ajudo as pessoas, a galera do audiovisual, a sair de literalmente nem saber o que é color grading, até viver de color grading de verdade, assim, realmente conseguir pagar as contas e tal. Tem uma galera que usa como renda extra, né? Sim. Alguns dos meus alunos usam como renda extra, mas hoje em dia todos eles teriam a capacidade de viver disso, se quisessem.
Que legal. Então, para quem tá chegando agora, a gente tá conversando com o Germano Miquelon no quadro Aluno como Agente. Ele que é estudante de produção audiovisual cinema, já foi fotógrafo, diretor de fotografia e hoje é colorista. Germano, eu queria te pedir qual que é a tua maior inspiração dentro da produção audiovisual ou do color grading, que é a tua área. Eu acho... Assim, quem me acompanha sabe exatamente essa resposta já, na verdade. É uma pessoa que chama Jill Bogdanovich. Ela é uma colorista lá de Los Angeles. Ela trabalha numa empresa que chama Company 3, que é uma empresa, é a maior empresa de color grading que existe no mundo. Ela faz tipo 90%, ela não, né? A empresa faz tipo 90% de todos os trabalhos que saem de Hollywood, assim, no geral. E os outros 10% são algumas outras empresas lá de Los Angeles, principalmente. Tem uma galera da Grã-Bretanha também que faz trabalhos assim, que são enormes assim no mercado. E a Jill Bogdanovich, ela é a colorista de alguns filmes que vocês definitivamente já ouviram falar. Por exemplo, John Wick, não, acho que o primeiro não, mas o 2, o 3 e o 4. O primeiro filme do Coringa, o Joker. Eu acho que ela foi a colorista de... Mas o que teve recentemente? Enfim, ela é colorista de... eu acho que o Pantera Negra é dela, todos os dois que tem. Eu acho que ela fez Enfim, ela fez alguns da Marvel. Ela fez tipo uns 5 ou 6 da Marvel, assim. Sim. Não consigo lembrar de cabeça todos agora. Eu acho que o Black Widow é dela também. Enfim. Que interessante, porque... Assim, eu como leiga na área de cinema, né? A gente não sabe que existe todo esse processo por trás do filme ou do comercial, enfim, né? Que legal saber isso. Uhum. E quais as tuas maiores metas dentro da tua profissão? Eu acho que a grande meta é ir pra Los Angeles e, assim, e ter Conhecer um QG. ela. Também, verdade. Mas ir pra Los Angeles e ter um QG da minha empresa lá. Assim, e ter uma representação da minha empresa lá. Porque eu acho que de lá sai, assim, a cultura audiovisual é muito, e principalmente cinema, na verdade, é muito natural daquela cidade, né? Sim, bem forte. É lá onde fica Hollywood, exatamente. Então eu acho que estar em Los Angeles me faria catapultar, assim, o meu trabalho, a minha empresa e o meu, assim, a minha arte pro próximo nível, assim. Sim. E na verdade, honestamente, eu acredito que capacidade seria capacidade de aprender o que precisa ser aprendido para conseguir chegar no nível desse. Eu acho que eu teria sem problema nenhum, assim. Sim. E já quase nos encaminhando para o finalzinho da entrevista, eu queria que tu desse uma dica para quem está iniciando o curso de produção audiovisual cinema. Então, a minha dica ela é basicamente a seguinte. Eu consigo imaginar exatamente o que eu vou dizer para vocês agora. Gente, olha, eu acredito que vocês não deveriam vir para a faculdade vir para a faculdade de cinema, né, de produção audiovisual, imaginando que vai ser uma coisa, assim, mil maravilhas. E, honestamente, foi um erro que eu cometi. Eu achei que agora, convivendo com a galera de arte, ia ser muito melhor. E, honestamente, é um bom pouco melhor, comparado com a galera, por exemplo, da engenharia. Eu me entendo muito mais com esse pessoal. É muito mais coisa de afinidade, né? Mas, assim... Eu quero que vocês tenham noção de que a faculdade de cinema ela existe muito mais para networking e experiência básica do que realmente uma faculdade que vai te permitir viver disso de verdade, viver de filmes, sabe, de audiovisual. Porque apesar dela te ensinar bastante coisa, ela te ensina de maneira pouco profunda. Então entenda ela como sendo... o ensino médio do filme, entendeu? É como se fosse assim, tu vai ser apresentado... Exato. Tu vai ser apresentado tu vai ser apresentado para várias áreas dentro do filme, né? Dentro da produção audiovisual. E a partir daí tu vai ter que decidir alguma para mergulhar de verdade e decidir que aquela é a tua área e seguir adiante, né? Continuar estudando e indo pra frente, Exato. então, né? Até Exatamente. Durante a faculdade. Uhum. E agora, por fim, eu queria que tu indicasse um filme pros nossos ouvintes. Ah, meu Deus, tá. Então, eu não sei se eu consigo um filme só, mas posso tentar, vamos ver. Ou 2. Sim, eu gosto de recomendar o Mad Max, o Fury Road, que é o último de 2013.
ele é um filme que foi colorido pelo Eric Whipp, e ele é um clássico exemplo de Day for Night, né, que é aquela clássica situação que tu grava de dia, mas parece de noite. Porque durante as noites, mesmo dentro do deserto desse filme, aquelas cenas elas foram gravadas completamente de dia, e pouca gente sabe disso, na verdade. É um filme que eu recomendo bastante pela história também e vários outros motivos. Obviamente eu puxei o assunto pra color grading já desde o começo, mas basicamente é isso. Repete o nome do filme pro pessoal, então. É Mad Max Fury Road. Isso aí, então assistam. Acompanhem o Germano nas redes sociais, se tu quiser divulgar, fica à vontade também. Ah, claro, com certeza. Se vocês quiserem me seguir, @GermanoMiquelon no Instagram. Miquelon se escreve com CH. E também, se vocês quiserem me seguir no YouTube para aprender color grading de verdade e mergulhar um pouco mais nesse assunto, vocês podem me seguir lá. Se vocês procurarem Germano Miquelon Santos, deve ser o primeiro canal que aparece lá. Isso aí, muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite, Germano. Imagina, eu que agradeço.